Boa noite, Babe Online. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro de louvor, de palavra, de comunhão. Ainda que distantes, né, fisicamente, mas juntos, reunidos na presença da pessoa mais importante, que é o Senhor. Amém? Escreve aí no chat se você... Tem chat, gente? Eu nem sei, né? Tem. Escreve aí se você está ouvindo bem o piano, a minha voz também. E eu quero te convidar a ler uma palavra comigo. Oi, pessoal, o chat está desativado. Eu quero ler o Salmo 34. Só o comecinho ali, tá bom? Eu vou ler na versão A Mensagem, que é a minha versão aqui. Se você tiver, você acompanha, senão você pode só ouvir também. Eu engrandeço o Eterno sempre que tenho oportunidade. Encho meus pulmões para louvá-lo. Vivo e respiro o Eterno. Se as coisas não estão indo bem, ouçam isso. Esse é um salmo de Davi, ele está te convidando. Ouça isso. O testemunho dele. O Eterno me encontrou mais que necessitado e me libertou dos meus medos. Olhem para ele. Deem a ele o seu sorriso mais caloroso. Nunca escondam nada. Não escondam os seus sentimentos dele. Quando eu estava desesperado, gritei e o Eterno me tirou de um aperto. Tem alguém em algum aperto aí? Abra a boca e experimentem. Abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Adorem. Adorem o Eterno se quiserem o melhor. A adoração abre as portas para todas as suas bondades. Eu acho lindo esse convite que Davi nos faz. Num tempo difícil, era um tempo que ele estava fugindo, ele tinha conseguido escapar de um dos adversários dele. E ele sempre tinha um lugar para correr, que era para os braços do Eterno. Quando a coisa apertava, quando vinham as dificuldades, mesmo aí, ele nos convida até hoje, porque a gente lê, a adorar ao Senhor, a correr para Ele, a entregar tudo que a gente é, tudo que a gente tem, do jeito que a gente está. Eu não sei como que essa palavra te encontra hoje, como essas canções vão encontrar o seu coração aí do outro lado da tela. Quem sabe, assim como eu, você recebeu uma notícia muito difícil hoje. Mas assim como a paz do Senhor e essa esperança me alcançou e me fez estar aqui adorando ao Senhor, que essa mesma paz e esperança encontre o seu coração e te faça adorá-lo. Amém? Vamos adorar juntos então. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
daí onde você está. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, consagramos a Ti, Senhor, todo o nosso ser, tudo que há em nós. Nos achegamos a Ti com tudo que somos, com os nossos medos, com as nossas preocupações, com as nossas angústias. Nós colocamos tudo isso, Senhor, diante de Ti. Tu que és um Pai tão amoroso, Tu que és um Pai que nos vê. Sim, Tu és tão grandioso para fazer o que é preciso fazer. O salmista também diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É difícil, né, gente? E o mais Ele fará. Eu gosto da versão A Mensagem que diz: abra-se completamente para o Eterno, não esconda nada dele, e Ele fará o que for preciso. O Senhor conhece você, aquilo que você precisa hoje, nessa noite. Então, que você possa se abrir aí onde você está, completamente ao Senhor. Amém? Que é aquele, ó, a Ele que me enxergou, aquele que te vê, a Ele que me resgatou, toda honra, você pode dar a Ele toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória, a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, tudo para Ti, a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais a mesma, não sou. Tenho um novo canto, Tu és Deus.
enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Sim, a ti a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Somente a Ele a glória, para sempre, amém. Sim, nós te damos glória, Senhor. Nós te damos honra, nós te damos tudo que há em nós. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração quebrantado, aberto, escancarado pra ti, diante de ti, e recebe a glória, recebe. Nos ajuda, Senhor, a descansar o nosso coração nesse dia, nessa noite, no teu cuidado, na certeza de que os seus olhos estão sobre nós, cuidando de nós, entregando a cada um de nós o que cada um precisa hoje. Seja um consolo, seja paz, seja sustento, seja provisão, seja uma cura, seja a alegria do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas eu profetizo vida aí onde você está. Que a doce presença do Espírito Santo seja o teu sustento aí. E que você seja satisfeito, satisfeita nele. Aquele que cuida de você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
graça. Você pode descansar nessa graça? Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu lugar. Escuta ele te dizer isso, ó. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ah, que trabalho difícil, né? Muitas vezes. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ah, nós descansamos em Ti, Senhor. Como é bom ter esse lugar seguro para repousar a nossa vida, para descansar. No meio da nossa semana, todos os dias, ter esse lugar de descanso, de afago, de amor. Obrigada, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós colocamos os nossos olhos no Senhor. Nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias, das notícias e colocamos em Ti, que é o nosso Salvador, que tem salvação para nós hoje, agora, aqui. A Tua presença, Senhor, vale muito, vale mais, é melhor que a vida, como diz o salmista. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, que ela alcance cada irmão, cada irmã que está aqui assistindo, que a Tua presença encha cada casa. Enche, Senhor, cada casa com essa presença e com essa paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. É uma delícia estar aqui com vocês. Ninguém dormiu não, né? Eu brinco, gente, quando eu vou ministrar fora, que eu tenho esse dom, sabe? De fazer as pessoas dormirem. Espero que você tenha adorado ao Senhor junto comigo e esteja descansando nessa presença gostosa, que é a presença do Espírito Santo. Continue comigo mais um pouquinho aqui. Queridos, a gente vai refletir um pouco agora, mas eu gostaria de propor para você continuar sendo ministrado pelo próprio Espírito, a partir da ministração também, dessa nossa irmã preciosa, que por meio dessas canções tem nos elevado o nosso espírito a ter um diálogo com Jesus, o seu Santo Espírito, que sonda o mais profundo de quem nós somos. E a Fanny, nas suas ministrações, ela levou a gente a refletir em como nós estamos. Eu gostaria agora de, mais uma vez, ter esse momento de oração antes da gente abrir as Escrituras,
para que você conseguisse de fato abrir o seu coração mais uma vez e de forma escancarada, para que Deus te visite de uma maneira sobrenatural, aí no ordinário da sua vida, para algumas respostas que você precisa. Então, enquanto ela vai dedilhando aqui, comece a orar. E aí, na sequência, eu entro, oro e vou interceder por vocês, meus irmãos e irmãs da IBAB. E aí a gente vai para o nosso segundo momento, que é essa reflexão bíblica e verificar o que a própria palavra viva, Jesus mesmo, vai falar aos nossos corações essa noite. Então comece a orar. Feche seus olhos, esqueça um pouco das preocupações, mas se a preocupação é o que te traz para essa oração, então traga ela para esse momento e abra diante de Jesus o que você precisa. Senhor, nós mais uma vez invocamos o Teu nome, não somente nessa celebração, mas nesse dia que se chama hoje. Nós queremos mais uma vez ter a consciência da Tua presença e fazemos isso no poderoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Cristo bendito e eterno. Nós te chamamos, Senhor Deus, e te convocamos para essa reunião, para essa celebração, depois de adorarmos o Senhor por meio das nossas canções, canções que nos tocam. Nós queremos também, Senhor Deus, agora abrir o nosso peito, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, de uma maneira que agora, Senhor Deus, o mais profundo daquilo que nós somos, de que eu sou, do que a IBAB Online é, nessas singularidades santas que são todos e todas que estão aqui nessa comunidade. Todos passam, todos têm uma história, todos têm uma questão. E o Senhor que sabe, sonda todos os corações, sabe das nossas necessidades mais profundas. Nesse momento, Senhor Deus, se há coração que precisa de reconciliação contigo, reconciliação com eles mesmos, reconciliação com o próximo, que assim o Senhor visite e encoraje, dê ânimo dobrado por meio da ação do Teu Santo Espírito, para que esses irmãos e irmãs tenham coragem e por fé saltem no Senhor, porque o Senhor, que é esse Deus amoroso, vai nos carregar e nos acolher no colo. Nos acolha, Senhor Deus, nessa nossa necessidade de coragem, para que a gente possa se reconciliar contigo, com a gente mesmo, com as nossas histórias e com aqueles a quem nós amamos. Se há necessidade aqui desse coração de libertação por qualquer questão, inclusive de nós mesmos, com os nossos pensamentos limitantes, que o Senhor venha no nosso socorro, que o Salvador, Cristo Jesus, também nos socorra nessas nossas debilidades. Que se há necessidade de cura, também haja cura. Cura de relacionamentos, cura de sentimentos, cura de não sonhos para que se transformem em sonhos. Que haja essa integralidade, Senhor Deus, porque o nosso coração está aberto e nós recorremos ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, que a mediação dessa tecnologia possa ser, na verdade, somente um caminho, porque estamos todos conectados com o Senhor. E essa oração que extrapola esse teto aqui da IBAB, aqui na Água Branca, e alcança a IBAB Online, que também é IBAB, nesses múltiplos locais, também que seja um aroma suave que sobe ao Teu trono de graça e glória, nessa súplica, nesse clamor, para que esses corações sejam encharcados do Teu amor
e possam, Senhor Deus, nessa ministração, terem a ministração do Santo Espírito para que aquilo que os corações necessitam, o Senhor possa prover. Porque é o meu desejo, é a minha oração, é a minha súplica para os meus irmãos e com os meus irmãos e as minhas irmãs. E tudo isso no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Amém e amém. Muito bem. Que momento gostoso, Fanny. Gostoso, né? Que momento Eu bacana. amo. Muito obrigado, querida irmã. Muito obrigado. Alegria. Você quer que eu fique aqui? Você quer que eu saia? Fique à vontade. É ao vivo, tá, gente? Sim. É isso aí. O que você Quem quer? sabe faz ao Você vivo. gosta? Você Tem quer gente tomar que uma não aguinha? gosta. Tá aí. Toma uma aguinha e fica comigo aqui. Gente, olha só, é uma alegria, é uma satisfação estar com vocês aqui. E estou aqui, né, para suprir também Vou tentar, na verdade, suprir uma ausência que é muito cara para a gente, que é do próprio pastor Bruno, que agora provavelmente está no Rio de Janeiro, no seio da sua família, cuidando da sua mãezinha querida. Aqui também eu coloco para que vocês estejam orando pelo pastor Bruno, pela sua família e por essa questão que eles estão passando com família. Depois ele pode até contar alguns detalhes, né, naquilo que for possível, mas é muito importante, é muito necessário que vocês sustentem, por meio das vossas orações, esse amigo, esse pastor, esse servo que é o pastor Bruno. Então, quando o Bruno nos chama, é assim uma convocação e a gente responde de imediato. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, porque eu fiz uma passagem muito rápida aqui, há quase 2 meses atrás, para falar um pouco de 2 ministérios que eu coordeno aqui na IBAB, que é o IBAB Adulto e também o IBAB Educação. Naquela ocasião foi muito rápido, consegui ver uma outra carinha, consegui aqui na conferência IBAB conhecer algumas outras pessoas que vieram aqui, né? E desfrutaram com a gente desse movimento e momento muito bacana que foi da nossa comunidade. Mas é verdade que a mediação da internet, que possibilita a gente fazer isso, a IBAB Online, a gente não pode descaracterizar a IBAB Online como um recurso a mais. Não, vocês são, sim, IBAB com a gente. Muitos de vocês já são até membros. Então isso é maravilhoso e eu assim, me sinto em casa, como se eu estivesse pregando no auditório principal da nossa comunidade ou lá no IBAB Adulto, de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado por abrir a sala de estar, ou o escritório, ou o carro que você está, que é a IBAB também, tudo junto, para que eu possa entrar e eu entro com todo temor e tremor, porque ao compartilhar esse texto eu peço que você seja de fato, né, esteja atento para a ministração do Espírito e não do Robinson Jacinto. Eu sou apenas uma ferramenta e quero ser sempre uma ferramenta. E o que eu quero compartilhar com vocês, uma breve reflexão e depois, ao final, contar rapidamente, talvez você que me vê pela primeira vez aqui, queira até algumas outras informações do que é o IBAB Educação, que, aliás, em 2026 vai ter novidade para vocês aqui. Bem como o IBAB Adulto, eu quero tirar 5 ou 10 minutinhos do final para a gente falar um pouco desses 2 ministérios. Mas para a nossa reflexão bíblica e cristológica, eu gostaria de convidar você a abrir o texto sagrado do Evangelho de Mateus, a comunidade de Mateus, no capítulo 16, verso 13. E eu quero falar essa noite, ou tentar comunicar com vocês, sobre a nossa identidade mais profunda em Deus. Sim, o tema vai ser sobre identidade, que é um tema que no particular é muito caro para mim. Eu quero partilhar um pouco contigo e para isso, antes de ler o texto, eu quero contar uma breve história, que as histórias, e vem nessa esteira das nossas mensagens dominicais, que as histórias tocam as nossas vidas e também as nossas histórias,
E eu quero trazer aqui uma pessoinha muito especial na minha vida, que é o meu filho Diego. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Caio, que é um adolescente já bonito, inteligente, de 14 anos, e o Diego, de 9 anos. E certa vez, quando o Dieguinho tinha ali por volta de 5, 6 aninhos, a escola, às sextas-feiras, propunha que os alunos, as crianças, vestissem qualquer roupa que eles quisessem. E o Diego sempre quis aquelas roupas de super-herói. Então, um dia ele ia de Superman, outro dia ele ia de Batman, outro dia ele ia de Thor, tinha lá o machado, o martelão do Thor, e assim Homem-Aranha e tantos personagens que ele tinha, porque a avó dava muitos presentes para ele com essas roupas, né? Com máscara, tudo, e ele ia todo fantasiado. Até que um dia, eu sempre levo os meninos para a escola nas manhãs, né? E aí esse dia o Diego estava demorando e eu vi ele choramingando, e quando eu fui para o quarto dele, eu vi que ele estava com a luva do Incrível Hulk, o capacete do Thor, a capa do Batman. E aí ele estava, pai, eu não consigo encaixar aqui, eu não consigo me encaixar porque tá ficando feio, eu estou tentando colocar um monte aqui para ir diferente. Até que ele encheu as paciências e falou assim, pai, eu não vou mais de nenhum desses personagens. Daqui a pouco eu vou tomar café, porque a gente já estava meio que atrasado. E ele pegou a tesoura dele, tesourinha lá, e pegou uma cartolina, escreveu ali o D de Diego, recortou, colocou a camiseta da escola, pregou ali com durex e colocou um D bem na camiseta. E esse D, obviamente, é o D de Diego, e ele disse assim, pai, eu não consegui me achar em nenhum momento, e aqui eu estou tentando parafrasear, porque a fala da criança foi totalmente respeitando o próprio momento da criança ali, nas suas falas singelas, mas diz que, pai, eu vou de Diego hoje, porque eu não quero ir como Batman, não quero ir como Homem-Aranha. E tudo isso foi muito significativo. E por que eu conto essa história do Diego, que me atravessou de uma maneira assim sensacional, e é uma das ilustrações quando eu vou falar de identidade? Porque essa história revela a busca de todos nós, a busca de respondermos a Deus a partir de quem nós somos. E esse texto, ele é um texto muito significativo para exatamente mostrar para a gente que a nossa identidade mais profunda não são os títulos que nós temos, não são as vozes que nós escutamos, ou muito menos alguns sonhos que estão fora exatamente desse eu profundo que a gente precisa resgatar em Deus. Porque eu posso ter sonhos grandiosos de ser alguma coisa, mas se eu não sou eu mesmo, isso não vale de nada. Sendo assim, eu gostaria de convidar você a ler o texto comigo. E o texto, novamente, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, é um texto clássico da confissão de Pedro, que diz assim, e me acompanhe na versão NVI. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles, os discípulos, responderam a Jesus, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Ele quem? Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Até aqui o verso 18. Veja bem que interessante aqui.
Nós temos um movimento de Jesus que leva os discípulos num processo discipular de caminhar e verificar no cotidiano da vida questões típicas da vida. E quando a gente está falando de identidade, é exatamente no cotidiano que a gente é confrontado para responder quem nós somos em Deus. Aqui a gente tem um contexto para entender esse texto que normalmente a gente utiliza nos jargões religiosos, que as portas do inferno não vão prevalecer, quando a gente está numa batalha espiritual, numa dificuldade, né? Mas aqui é importante a gente resgatar, desde o contexto, que Jesus está numa região, Cesareia de Filipe, que era uma região que tinha um processo terapêutico por águas. Era como se fosse circuitos das águas, como aqui a gente tem no interior de São Paulo, algumas cidades, ou talvez aí na sua região também. Era um local de montanhas onde fluía muitas águas e era um movimento que acontecia ali, político e religioso. Político porque era o Império Romano e Cesareia de Filipe era uma espécie de oásis por conta dessas águas, dedicada a esse imperador. Então ali a gente tinha a figura política, a figura do império que estabelecia um jeito de ser, que tinha que ser comedido, expressões como pax romana, a paz romana, deveria prevalecer. Então isso é uma informação preciosa para a gente entender que existia naquela cultura, ou em Cesareia de Filipe, algumas sugestões de como você se comportar, de como você ser, a partir da ótica, a partir das lentes do império. Mas tem um outro detalhe que é, se o primeiro foi esse detalhe mais político, de imposição do império, a gente tem um outro lado também, que é o lado cultural religioso. E o lado cultural religioso, ele é muito significativo porque nesse circuito das águas também se tinha ali uma espécie de catedral onde as pessoas sacrificavam a um tipo de um deus que era daquela região. E esse deus era o deus Pan. Sim, vou repetir, Deus Pan. Que daí vem o termo pânico. Porque nessa região de montanhas, onde as águas fluíam, essa catedral, esse local de sacrifícios ao deus Pan, ele fluía para o fundo das montanhas, o próprio sacrifício que era apresentado ali. Porém, se você não apresentasse isso de uma maneira que esse Deus te agradasse, você já ficava em pânico, porque não apresentou devidamente o sacrifício. E logo esse pânico vinculado com Hades, você era levado à sua consciência, quem é você, para uma perspectiva fantasmagórica ou de não pertencimento ou de fuga da realidade, que tudo isso, se a gente conjuga, é o próprio inferno em si. Então a gente tem, nessa dimensão religiosa e cultural, uma possibilidade de não ser, porque quem pode ser em meio a pânico de existência? Quem pode ser alguma coisa diante de um sacrifício que pode te levar ao desespero ou no limite de quem se é? Porque somente pessoas que estão no limite de quem se é fazem absurdos em nome da religião para apresentar um sacrifício que você não tem garantias que vai resolver as suas questões. Então a gente tem esse quadro que é uma espécie, na verdade, uma moldura que vai enquadrar os questionamentos de Jesus. E Jesus, como o mestre que era, ele apresenta para a gente uma proposição que é muito significativa e eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa proposição que Jesus faz, essa chamada de atenção, essa
busca em todas as pessoas, sejam as que estavam lá, sejam as que estão aqui, sejam as que vão estar amanhã, é exatamente para a gente sair de outras vozes, sair de outras personas, de máscaras que nós vestimos, de vozes que nós escutamos, para que a gente escute uma única voz. E essa proposição que Jesus nos faz é o seguinte: para aquele que não se conhece, é necessário conhecer primeiro o autor e consumador de toda a existência que um dia nos chamou pelo nome. Sim, vou tentar repetir. Quando a gente, ou dizendo de outra maneira, quando a gente não sabe quem se é, a gente precisa recorrer ao Deus que tudo é, porque lá na origem Ele nos convocou pelo nosso nome. Ele convocou: Robinson, vem à existência. Fanny, vem à existência. Diego, vem à existência. Bruno, vem à existência. Ele não chamou o doutor Robinson, a cantora Fanny, ao comunicador, ao criativo Diego, ao mestre Bruno. Ele não chamou essa máscara, ele chamou Bruno, Fanny, Robinson. Essa é a primeira palavra. E aí a gente verifica aqui no texto esse processo didático de resgatar a nossa identidade no seguinte movimento. O primeiro movimento que eu trago para vocês é exatamente o movimento de questionar quais são os nossos parâmetros, porque a partir desses pressupostos a gente conhece algumas pessoas. Mais ou menos, me fale com quem tu andas que eu vou dizer quem você é, ali no senso comum. E quando Jesus vai lá e pergunta quem os outros dizem, não somente vocês aqui, mas o pessoal que eu curei, o pessoal que fez isso, que eu fiz aquilo, que me questionou tal, e aí as pessoas, um é o profeta, João Batista, Elias. Ou seja, assim como Roma, assim como aquela cultura do pânico estabelecia uma identidade para você colocar e se comportar naquela cultura, naquela realidade religiosa, as pessoas também tinham seus referenciais. E talvez quando a gente é levado pela roupa que veste, pela casa que tem, pelos sonhos que não necessariamente dizem quem nós somos, esses questionamentos são de ontem, são de hoje também e podem ser de amanhã. Porque talvez a gente, nessa sociedade que estamos, conforme também a gente vê que era ali, os nossos referenciais não estão na gente, estão em terceiros. E quando a gente terceiriza quem nós somos, a gente é levado pela cabeça dos outros. A gente é levado pela roupa que vestimos, para fazer parte de alguns grupos e não pelo que nós somos de fato na nossa essência. Então, meu querido e minha querida, um primeiro movimento que eu deixo para vocês é que Jesus causa a crise de identidade quando pergunta quem nós somos. Sim, Jesus pergunta a todo momento. Eu estou falando com quem nessa oração? Com o empresário? Com aquele que é o trabalhador? Com a mãe? Com a filha? Quem é você para Jesus? A gente precisa ser questionado por Jesus, porque se a nossa identidade tem que ser em Jesus, a gente precisa se conhecer também. Mas quais são os nossos referenciais? Então, o primeiro movimento para a gente conseguir essa identidade profunda em Deus é ouvir a voz de Deus nos questionando quem nós somos. Porque quando a gente revela quem nós somos, vem carregado todos esses pressupostos também. Mas só que o texto não para aí. O texto segue e Jesus então pergunta: e você? O que você acha, ou esse grupo de discípulos? E Pedro automaticamente, por meio dessa revelação do Pai, diz que ele é o Cristo. E aqui tem uma sacada maravilhosa do autor, que é Mateus, que automaticamente, ao professar a identidade de Jesus, porque aqui também Jesus está querendo saber deles, dos seus, que ele
carregou, estava caminhando, discipulando, como ele era compreendido na sua identidade pelos discípulos. E essa revelação do Cristo, dessa identidade mais profunda de Jesus, esse Cristo que estava desde a criação do mundo com a comunidade perfeita, trinitária, que é o Pai, o Espírito e o Filho, que ele sai dessa glória e encarna em Jesus. Essa identidade é que Jesus precisava ouvir e questionou Pedro. E aí tem um pulo do gato aqui, meu irmão e minha irmã, que automaticamente, quando a gente professa que Jesus é o Cristo, há uma revolução de identidade e nos toca e também muda a nossa própria identidade. Porque aqui, quando Jesus fala que troca Simão por Pedro, Simão no grego é Petra, que significa uma pedra porosa, uma pedra que não sustenta nem ela mesma, que ao cair ela se desfaz. E ele troca essa pedra que não tem fundamento em si, para uma pedra sólida, uma pedra que, aliás, vai a partir dessa pedra, que é um trocadilho também do próprio Cristo sendo essa pedra angular, onde ele vai constituir como cabeça a sua igreja. A gente tem aqui nesse trocadilho do autor essa afirmação de identidade e mudança de identidade daqueles que estão vendo Jesus, daqueles que estão andando com Jesus. E se você, que é um leitor da Escritura, começar a prestar atenção todo encontro de alguma personagem com o divino, há uma mudança de nome, há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de mente, de coração e de ser. O que isso significa para a gente? Significa que em meio a muitas vozes, estabelecimento daquilo que a gente quer ser na sociedade ou que outros querem que sejamos, a gente precisa entrar em crises profundas por meio dos questionamentos de Jesus para a gente, porque não somos nada daquilo que a sociedade quer que a gente seja. A gente precisa se amparar nessa voz eterna que nos chama desde sempre de filhos e filhas amados de Deus. Porque quando Jesus fala, né, que Ele é esse Cristo é amado. E se estamos com Cristo, e Cristo muda a nossa identidade, trocando ali simbolicamente esses nomes, somos enxertados agora nessa família, e assim como a Trindade é, na pericorese, nessa dança eterna, que tem a união pelo amor, a nossa relação também com a gente, com Deus e com o próximo, é por meio desse amor, e esse amor começa nos amando quem nós somos, do jeito que estamos. Então, meu querido e minha querida, não duvide jamais desse que nos chama pelo nome. Porque, mais uma vez, e aqui encerro essa reflexão, a nossa identidade não é aquilo que fazemos, não são os títulos que nós temos, não são as nossas preocupações, não são nem mesmo os nossos sonhos. A nossa identidade, quem nós somos, é a resposta àquela voz que na origem nos chamou e viu que era bom. Se lá na origem, Deus, ao criar tudo, olhou e viu que era bom, eu faço isso, vem à existência, isso é bom. Essa outra vem à existência, isso é bom. E quando Deus chama Robinson Jacinto, vê que é bom e é Robinson Jacinto. Porque uma árvore responde a Deus sendo uma árvore. E você, meu irmão e minha irmã, tem que responder a Deus e glorificar a Deus sendo você mesmo, você mesma. E esse é o processo discipular de Jesus. Da gente tirar as máscaras e caminhar para ser achado exatamente como Deus quer. Ou seja, como foi no princípio. Robinson, Fanny, Diego, Bruno e nada além disso. Que essa palavra, essa breve palavra, possa ter encontrado morada no teu coração.
e que o teu coração possa estar encharcado de um desejo de ser você mesmo em Deus. Que as crises aconteçam sim para que máscaras caiam e que prevaleça exatamente você na relação. Porque, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, a gente se enxerga mais ou menos como um espelho embaçado. Mas um dia nos veremos sem máscaras, porque Deus, já desde sempre, nos enxerga como Ele queria desde o início que fôssemos. Robinson, Fanny, Bruno, Diego e você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo tipo de vozes, de máscaras e de tudo aquilo que descaracteriza o que Deus fez e viu que era bom. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e como eu sempre tenho a oportunidade de dizer aqui, um beijo carinhoso e respeitoso aí no seu coração. Amém e amém. Fanny, obrigado, querida. Muito obrigado. Essa cama que você fez aqui pra gente, ela é bacana demais, né? É gostoso, né? Muito legal. Os tangedores, né? Exato. Trazem a atmosfera. Exato. Mas eu vou continuar com a Fanny aqui, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Eu vou falar rapidamente desses dois ministérios, são muito caros para mim. E aí a Fanny vai encerrar com mais uma canção para nós, tá bom? E, pessoal, olha só, bem rápido, eu estou há 12 anos aqui na IBAB e sou responsável pela parte educacional da IBAB. A gente tem aqui dois ministérios que cuidam da educação, sim, que é o IBAB Educação, esse que eu estou falando, e o IBAB Criança. Aqui no IBAB Criança a gente fala da pedagogia, processos lúdicos, desenvolvimento infantil em todas as suas fases, chegando na adolescência, tá? A gente tem aqui o IBAB Educação, que cuida a partir da andragogia, os conteúdos bíblicos, teológicos e interdisciplinares para a comunidade. Obviamente que o pastor Kenner, o pastor Ed René, eles ditam desde o púlpito e influenciam e inspiram a gente, né? E estão ali nesse processo também de ensino, desde o púlpito, mas num processo sistematizado. A gente tem o IBAB Educação, e aí você procure ibabeducacão.com.br, que você vai verificar todos os cursos que a gente tem, e um deles, que é a menina dos nossos olhos, que é o Programa Teológico Vida e Missão. Nós já temos, e nesse ano estamos comemorando e completando 10 anos de existência desse programa teológico, que é o programa teológico da IBAB, e que agora eu revisei todo o material por conta desses 10 anos e acabei de adaptá-lo para que a gente oferte também online a partir do primeiro semestre de 2026, exclusivo para vocês IBAB Online. Então, fiquem atentos que logo na virada do ano a gente começa com as inscrições e vai ter uma inscrição específica para vocês. A gente vai detalhar quais os dias da semana para não conflitar com quinta-feira, alguns facilitadores e facilitadoras. Vai ficar coisa linda para vocês. Então aguardem. Outra coisa, a gente tem muitos cursos presenciais, só que agora eu estou reformulando muitos conteúdos e aí a gente vai, em 2026, apresentar novos conteúdos, novos formatos, incluindo também o digital para vocês. Mas, se você tem interesse de já começar a cursar um ou outro dos nossos cursos, lá no ibabeducacão.com.br, nós temos 4 cursos IAD que você já pode fazer. Espiritualidade Cristã, comigo e com o pastor Ed. Imersão em IBAB Criança, para você saber a teologia da infância que temos aqui. Um lugar chamado Oração, que é um curso que a gente ensina e mostra que dentro da nossa tradição de espiritualidade tem diversas formas de orar. Uma das formas a Fanny mostrou aqui por meio da sua ministração. A minha intercessão é uma outra forma de orar e a gente tem uma lista enorme de tipos de oração. E um último curso é liderança facilitadora,
que a gente tem aqui também, que mostra a partir do ethos da IBAB como a gente faz o processo de liderança de pequenos grupos. Então, para vocês que estão movimentando essas águas também no online, esse é um curso maravilhoso para vocês entenderem o nosso ethos de facilitação ali nos pequenos grupos. Falando de IBAB adulto, que é o nosso ministério de 40 a mais, homens e mulheres que por algum motivo, seja porque não querem casar, seja porque perderam um parceiro, uma parceira, ou de repente aconteceu aquilo que a gente não queria, que é um divórcio, e também outros motivos fazem com que a gente já olhe com lentes muito acolhedoras para esse público que no normal, no aspecto geral, religioso, esse público não é atendido, e aqui na IBAB é uma das potências de ministérios que a gente tem. A gente se reúne sempre aos segundos e quartos sábados, trazendo palestras transversais que tocam a vida do adulto, seja a gente falar de como criar filho agora nessa condição de separado, seja a sexualidade no momento atual dessa vida adulta e tantos outros temas que são fundamentais, e com o ápice do nosso encontro, que é o retiro espiritual que a gente sempre tem nos carnavais. Então, fica a dica, hashtag para vocês aí. 2026, carnaval de 2026, tem muita gente do Brasil que vem aqui para São Paulo para esse retiro. Então, se tem interesse, depois a gente coloca aqui nos comentários da transmissão, a gente vê como. Eu acho que na página de vocês já tem um acesso para o retiro. Participe com a gente, se você tem essa condição, venha para cá que assim vai ser transformador. Eu, Pastor Ed, Pastor Kenner e a pastora Fernanda, que é uma amigona da gente aqui, a gente vai estar ministrando esses 4 dias de carnaval ao seu coração. E o tema é: amar é cuidar de si e do outro. Então vamos cuidar nessa mutualidade cristã uns dos outros. Então fica essa dica, esse resumo. E a gente está pensando também em uma outra celebração do IBAB Adulto, promover também a transmissão para que vocês conheçam um pouco essa nossa programação, porque vocês já conhecem talvez uma ou outra. Enfim, de maneira resumida, queridos, é isso. Me sigam para mais receitas, @RobinsonJacinto, tá bom, lá no Instagram, Se alguma palavra, algum termo, alguma questão, seja da ministração da Fanny, a ministração da Escritura, tocou o seu coração, tira uma fotinha do IBAB Online, marque o IBAB Online e vamos divulgar isso daí para que o IBAB Online continue sendo essa potência, tá bom? Fica essa dica para vocês aí. E como eu pedi, a Fanny vai ministrar mais uma canção para a gente encerrar aqui. E, queridos, foi uma satisfação que você, onde quer que esteja, aí na sua casa, no seu carro, no seu escritório, enfim, seja ricamente abençoado e que o Espírito fale constantemente que você é um filho e uma filha amada de Jesus, porque essa é a sua identidade em Deus. Amém e amém. Querida Fanny, é com você, querida. Obrigado pela sua presença. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Eu lembrei daquela assim, ó. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és.
és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai. Amém. Ele é um bom Pai e nós somos filhos e filhas amadas dele. Você tem aí uma noite de descanso, de renovo, porque amanhã é sexta ainda, hein, gente? Tem trabalho, né? Deus te abençoe. Um bom restinho de semana.